nós, Senhor. Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, querido povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e pela Web Rádio Ativa Comunicações. Chegamos ao terceiro domingo da Páscoa. E no terceiro domingo da Páscoa deste ano A, nós vemos a liturgia nos mostrar o apóstolo Pedro, aqui dos Atos dos Apóstolos, dizendo, no dia de Pentecostes. Então, já eram muitos dias depois da Páscoa da ressurreição. E Pedro faz esse discurso, que nós chamamos de primeiro anúncio, que nós chamamos de querigma, onde ele vai narrando o que fizeram com Jesus e até a sua passagem pela morte, mas a sua vitória pela ressurreição. O apóstolo diz assim, ele não foi abandonado na região dos mortos. E uma palavra interessante de Pedro é quando ele diz, Davi tem seu túmulo e o seu túmulo está aqui entre nós. Mas nós podemos dizer, o túmulo de Jesus está vazio. Ele não está mais entre nós porque ele vive, ele não está no mundo dos mortos. E aqui também uma coisa interessante, porque Pedro, quando faz esse discurso dizendo, a carne dele não conheceu a corrupção. E quando ele fala dos 12, já se prevê também que aqui tinha ocorrido a escolha de Matias, que vai ser o substituto de Judas. Na segunda leitura, a primeira carta de Pedro, o mesmo apóstolo também vai falar da contemplação do imenso amor de Deus para com cada um de nós. E ele vai dizer que Deus não faz discriminação de ninguém. E ele usa uma coisa interessante que muita gente não presta atenção. Ele fala, o período de migração neste mundo, o tempo, gente, se nós estamos falando, ele está falando dessa migração, significa que aqui nesta terra nós somos imigrantes. Esta terra não é a nossa pátria. Aqui nós somos estrangeiros. Podemos assim dizer em outras palavras. Ele vai dizer que Jesus é o perfeito sacrifício, como cordeiro sem mancha, sem pecado, de precioso sangue, porque não tinha defeito algum. Ele que antes da criação do mundo, já estava junto do Pai. E aí depois, quando nós chegamos no Evangelho, fica até mais fácil nós entendermos. Esse Evangelho vocês só encontram em Lucas. Ele é famosíssimo, porque é conhecido como os discípulos de Emaús. E aqui, na narrativa desse Evangelho, nós vamos perceber que ele começa dizendo assim, no primeiro dia da semana. Quer dizer, no mesmo dia da ressurreição. Foi no domingo, primeiro dia. E aqui, nós temos uma coisa interessante. Esses dois discípulos, tem um que tem seu nome, chama Cleofas. E o outro não tem nome, é anônimo. Como lembrava o padre Neuci, quando a Bíblia não traz o nome de alguém, ela está querendo dizer que é para nós todos. Tá? Então veja bem, somos nós, e se nós atualizarmos este Evangelho, nós poderíamos dizer que também nos tempos atuais, muitas vezes nós agimos como esses dois, desanimamos e começamos a voltar para trás, como homem velho, a gente quer voltar à profissão antiga, voltar à vida de pecado e etc. e tal. Porque aqui eles estavam decepcionados porque diziam assim, gente, Jesus falou que ia salvar, Jesus que curou, Jesus que fez milagres, agora ele morreu. O que vai ser de nós? Vamos voltar, porque senão nós também vamos ser presos, senão nós também vamos morrer.
E eu queria também chamar a atenção de vocês para um detalhe interessante. Este evangelho é uma celebração eucarística. Esse evangelho é uma celebração eucarística porque, se nós olharmos, a palavra diz que os dois caminhavam e que Jesus se aproximou e eles nem perceberam que Jesus tinha se aproximado. E Jesus começou a caminhar com eles. Na celebração eucarística, o sacerdote que age em persona Christi, na pessoa do Cristo, ele também entra na procissão de entrada, como quem diz, estou vindo caminhar com vocês. E se a gente não estiver prestando atenção na liturgia, a gente não vê essas coisas acontecerem, assim como esses dois aqui não perceberam Jesus e não reconheceram Jesus. E eu costumo dizer que aqui também uma outra lição para a nossa vida, da gente não perceber as coisas que está acontecendo com aqueles que estão ao nosso redor. Se eu perguntasse para alguns aqui, ou para você que está em casa, né? Assim, escuta, como está seu irmão, a sua irmã? Talvez muitos fossem me responder, faz 3 anos que não tenho notícia dele. Faz 4 anos que não vejo meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. Aí a gente perguntaria, eles mudaram de cidade? Não, eles moram aqui mesmo, na mesma cidade. Porque a gente não mais dá atenção um para o outro. Às vezes, aqueles que estão ao nosso redor estão gritando socorro, e a gente não percebe. Essa semana eu fazia um aconselhamento com uma pessoa, e diante da bagunça que eu vi em volta, eu dizia para a pessoa, essa bagunça aqui é um grito de socorro que você está dando. Ou seja, essa bagunça exterior é a tradução da bagunça interior. Você está jogando para fora essa bagunça exterior. E às vezes a gente não percebe isso. As necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Quantas e quantas vezes, né? E eu falo isso porque o meu ouvido é o primeiro a ouvir o que falo. Eu já contei isso aqui. Uma vez eu morava ali no bairro do Riachuelo e fui para a comunidade, e quando cheguei na comunidade, o velório ligou, a moça do velório dizia, olha, tem uma exéquias para fazer, o senhor vem? Falei, vou. Peguei o carro e fui. Cheguei lá, vou sempre na moça perguntar o nome, né, porque às vezes não tem escrito lá, qual é o nome, a idade, né? Ela falou o nome, mas, sei lá, Pedro, não vou falar o nome da pessoa aqui, né? Eu peguei meu material e entrei na sala do velório. Quando eu cheguei na beira do caixão, quem que estava dentro do caixão? O meu vizinho da direita, e eu não sabia que ele tinha morrido. Não é assim? Às vezes o vizinho, a vizinha, está há 1 mês, 2 meses, 3 meses na cama, e você é ministro da Sagrada Comunhão do lado, ela está querendo receber a Eucaristia e você não foi fazer uma visita. Então a gente não percebe Jesus, que às vezes caminha conosco, como esses dois aqui não perceberam. Mas uma outra coisa interessante, a primeira parte aqui é a liturgia da palavra. Vocês veem que eles estavam narrando os acontecimentos. E depois, Jesus começa também a falar, é a liturgia da palavra. Jesus começa a falar lá dos profetas, Jesus começa a falar de Moisés, Jesus começa a falar de como o Antigo Testamento falava da sua pessoa como Salvador, como Messias. E assim eles vão caminhando e caminhando, e aí tem a pastoral da escuta. Eles estão escutando, e nós estamos vivendo um sínodo na igreja que nos manda ouvir o outro, porque hoje ninguém tem paciência de escutar ninguém. Quando uma pessoa quer conversar com a gente, fala assim, eu queria fazer um desabafo, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa é assim, vai demorar muito? Lá for rápido, vai rápido, eu estou com pressa. A gente tem paciência de escutar, e às vezes quando a pessoa começa a conversar, a gente começa a atropelar a pessoa, deixa a pessoa falar e ouça. E Jesus então aqui foi falando e eles foram ouvindo, Jesus foi falando e eles foram ouvindo. Tanto é que depois ao final eles dizem assim, o nosso coração não ardia quando ele falava. Então se a gente não souber escutar Jesus, o nosso coração não vai arder não. Porque o barulho do mundo vai atrapalhar tudo.
Então nós precisamos aprender a ouvir Jesus para que o nosso coração possa arder. E a segunda parte, quando eles chegaram no lugar, já escurecendo à noite, Jesus fez de conta que ia, mas não foi. E eles então fizeram a Jesus o convite: fica conosco. A noite já cai, as trevas, a escuridão. Eu preciso da tua luz, eu preciso da tua presença, Jesus. Então, quantas vezes nós também devemos falar isso para Jesus? Fica comigo, Jesus. Porque está difícil a minha vida, as minhas trevas, os meus obstáculos, as minhas doenças, os meus problemas de relacionamento, eu preciso da tua presença. E eles falaram, e Jesus então ficou com eles e continuou a celebração eucarística, aí saindo da mesa da palavra e indo para a mesa da Eucaristia. E aí na mesa da Eucaristia, a importância também o padre lembrava de nós rezarmos para agradecer o alimento, que ninguém mais faz isso hoje. E nós como cristãos devemos agradecer antes do almoço, antes do jantar, aquele alimento que Deus nos propicia. E Jesus então está dizendo o Evangelho, que ele ali naquela mesa com eles, ele tomou o pão, ele abençoou, ele rezou, como se fosse a oração eucarística que o padre reza daqui a pouco conosco, e nós vamos ter a oportunidade de vivenciar tudo isso. E quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram, e aí eles reconheceram Jesus. Eles reconheceram Jesus. Olha que coisa bonita, pela voz que falava e o coração deles ardia, pelo pão que é a Eucaristia, o nosso alimento. Pela voz nós lembramos também Madalena, né? Quando Jesus pronuncia o nome dela, aí ela estava conversando com ele, não conheceu a voz, mas quando ele fala o nome dela, ela diz: mestre. Que bom se nós também tivermos um ouvido curado para ouvir Jesus, quando ele pronuncia o nosso nome, quando ele nos chama. E aqui então, a partir daquele momento em que eles veem Jesus partir o pão, em que eles veem aquela beleza da Eucaristia, em que eles se alimentam com Jesus e do próprio Jesus, Jesus desaparece, está dizendo a palavra de Deus, e eles então fazem o quê? Criam ânimo, criam força. Se eles estavam desanimados, desiludidos, aquilo tudo caiu por terra pela Eucaristia, e eles perdem o medo, eles voltam para Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, eu concluo lembrando uma frase do Papa São João Paulo II, numa encíclica chamada Eclésia de Eucaristia, onde ele dizia: cada dia a minha fé pode reconhecer no pão e no vinho consagrado aquele viajante de Emaús, que estava com os discípulos, para abrir-lhes os olhos à luz, o coração à esperança. Como os dois, nós devemos perceber que o Cristo caminha ao nosso lado. E Cristo, quando caminha ao nosso lado, Ele vai perguntando para nós: por que você está triste? Por que você está brava? Por que você está nervoso? Ele vai caminhando. E completo, agora não da encíclica, a nossa vida nessa terra é um Emaús, é um caminhar. E se Jesus caminha conosco, nós começamos a fazer o caminho de volta para Jerusalém. Porque foi do céu que nós viemos, e é para o céu que nós devemos voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.